E se eu dissesse que a nossa saúde, o nosso humor e até o nosso sistema de defesa não fossem comandados só pela gente? Pois é, acontece que dentro de cada um de nós existe um universo oculto, um ecossistema super vibrante que está ali o tempo todo trabalhando para nos manter em equilíbrio. Hoje, a gente vai desvendar esse mundo e entender como essa aliança secreta, lá no nosso intestino, define o que significa ser saudável de verdade. Olha só o nosso caminho. A gente vai começar com uma surpresa sobre quem realmente vive no nosso corpo, depois vamos entender o que é homeostase, o tal segredo do equilíbrio, daí a gente vê a parceria incrível entre nosso sistema imune e a microbiota, o que acontece quando essa parceria falha, e no final vamos repensar a saúde não como uma guerra, mas como cuidado de um ecossistema. Vamos nessa! A gente costuma pensar no nosso corpo como uma coisa só, né? Um eu único, feito só das nossas células. Mas a realidade? A realidade é muito mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante. Uma imagem muito comum que a gente tem do nosso corpo é a de uma fortaleza, sabe? Sempre se defendendo de invasores, de germes, de vírus. Mas será que essa ideia de batalha constante está certa mesmo? Bom, para começar, vamos ter uma noção do tamanho do nosso exército. O corpo humano é feito de aproximadamente uns 40 trilhões de células. É um número astronômico, difícil até de imaginar. Essas seriam as nossas tropas, as unidades que formam nossos tecidos e órgãos. E é aqui que vem a grande virada na história. A nossa fortaleza não está nem um pouco vazia. Na verdade, ela está lotada de outros seres vivos. Da pele ao intestino, a gente tem mais células de micróbios vivendo em nós do que células humanas. Elas são a tal da microbiota. Ou seja, a gente não está sozinho no nosso próprio corpo. E isso leva a uma pergunta fundamental. Como é que essa convivência toda funciona? Então, a resposta para essa convivência pacífica não é guerra, mas um princípio biológico muito elegante chamado homeostase. É basicamente a busca constante do corpo por equilíbrio. Essa ideia não é nova. Lá no século XIX, um fisiologista chamado Claude Bernard já tinha tido essa sacada genial. Ele percebeu que, para sobreviver, o corpo precisa manter o seu ambiente interno estável, bem protegido das variações do mundo lá fora. O ponto central é esse. O objetivo principal do nosso corpo não é sair aniquilando tudo que não é dele, é manter a estabilidade. A homeostase quer deixar tudo funcionando nas condições ideais, sabe? Temperatura, pH do sangue, níveis de açúcar, tudo para que nossas células trabalhem direitinho. E como ele faz isso? Com um sistema de controle super inteligente que parece muito com o termostato de uma casa. Quando alguma coisa sai do ideal, um sensor percebe a mudança. Um centro de controle processa a informação e ativa um efetor para corrigir o desvio e trazer tudo de volta ao normal. É um ciclo constante de pequenos ajustes. A gente vive isso todo dia. Quando tá calor, a gente sua, a evaporação do suor esfria a pele. Quando tá frio, a gente treme. E essas contrações dos músculos geram calor. Isso é a homeostase em ação, mantendo nossa temperatura ali perto dos 37 graus, não importa o tempo lá fora. Agora que a gente já entendeu essa busca pelo equilíbrio, vamos juntar as peças, o sistema imune e os nossos parceiros micróbios. É aqui que a história fica boa de verdade. Pensa no sistema imune como o grande maestro da orquestra da homeostase, sempre patrulhando o corpo para manter a ordem. Só que, para reger essa sinfonia toda e saber quem é amigo e quem é inimigo, ele precisa de treinamento. E ele não aprende sozinho, não. O grande professor é a nossa microbiota intestinal. Desde que a gente nasce, ela começa esse diálogo com o nosso sistema imune. Ela ajuda a construir a nossa infraestrutura de defesa, os tecidos linfóides. Ensina o corpo a tolerar os alimentos que a gente come. E ainda ajuda a regular as células T, que são tipo a tropa de elite da nossa imunidade. Esse treinamento é vital, porque quando ele funciona bem, ajuda a evitar doenças autoimunes, aquelas em que o corpo acaba atacando a si mesmo. Ok, mas e quando essa conversa falha? Quando o equilíbrio se perde? Aí as consequências podem ser bem sérias e, na verdade, elas estão na raiz de muitos problemas de saúde de hoje em dia. A lógica é bem direta. A doença, em muitos casos, não é a presença de um germe, mas sim a ausência de equilíbrio. É o resultado de uma falha em manter a homeostase. E tem vários fatores que podem bagunçar essa harmonia. O estresse do ambiente, alguma predisposição genética, mas um dos fatores que mais pesa, sem dúvida nenhuma, é o nosso estilo de vida. O que a gente come não alimenta só a gente, alimenta também os trilhões de micróbios do nosso intestino.
Uma dieta rica em fibras, por exemplo, é um banquete para os micróbios do bem, que produzem substâncias anti-inflamatórias. Já uma dieta cheia de ultraprocessados pode acabar com eles e ainda favorecer o crescimento de outros que promovem inflamação. Isso quebra a comunicação com o sistema imune. E as consequências disso são bem concretas. Esse desequilíbrio crônico está ligado a várias síndromes cardiometabólicas. Um exemplo é a doença hepática gordurosa não alcoólica. O acúmulo de gordura no fígado, que muitas vezes está ligado à dieta e obesidade, acaba disparando uma resposta inflamatória do sistema imune. Com o tempo, essa inflamação crônica pode levar a uma cirrose e até aumentar o risco de câncer de fígado. É um exemplo claro de como um ecossistema interno doente leva a um órgão doente. Tudo isso nos leva a uma mudança fundamental de perspectiva. A gente precisa parar de pensar na saúde como uma batalha e começar a enxergá-la mais como jardinagem. E aqui está o ponto principal de toda a nossa análise. Ser saudável não significa ser estéril. Significa cultivar um ecossistema interno diverso e forte. É sobre promover o equilíbrio e a cooperação entre as nossas células e os micróbios que moram com a gente. E essa visão de ecossistema não para dentro do corpo, não. A nossa própria legislação aqui no Brasil reconhece que a saúde é algo muito mais amplo. Ela é determinada por uma rede de fatores sociais e ambientais. Ou seja, nosso ecossistema interno está totalmente conectado ao ecossistema externo em que a gente vive. Então, a pergunta que fica no final é essa. Se a nossa saúde é de fato um ecossistema complexo e todo interligado, o que a gente está fazendo no dia a dia para cuidar dele? As nossas escolhas, desde o que a gente come até como a gente vive, são as verdadeiras ferramentas para manter esse jardim interno tão delicado e vital sempre florescendo.